o meu abraço e a minha paz, paz desarmada, é claro. Convido-vos a prosseguirmos estas nossas conversas, Jesus, século XXI. Continuamos no Evangelho de João, que é, sem dúvida, o Evangelho, depois do de Marcos, o Evangelho que a Igreja Católica, de que faço parte, a nível das suas cúpulas, menos gosta. Porque é demasiado revelador do sistema religioso, do sistema judaico de poder religioso, que era simultaneamente poder político na altura, no tempo de Jesus. E a revelação, o tirar o véu, que os sinais que Jesus realiza fazem, a revelação que os sinais, esse tirar o véu à realidade, que está tão bem encenada e por isso consegue que todas as populações, de uma maneira geral, estejam subjugadas, submissas e ainda por cima sejam populações pagantes das suas vaidades, dos seus luxos, dos seus cultos da opulência e da sumptuosidade toda do templo, não perdoam a Jesus. E a instituição, digamos, a Igreja, não Igreja, enquanto Igreja, mas enquanto poder hierárquico, enquanto hierarquia, que não tem nenhum fundamento nas práticas de Jesus, para existir como hierarquia, para haver poder e sobretudo, e muito mais poder sagrado na Igreja, não tem nenhum fundamento nas práticas de Jesus, a hierarquia da Igreja sente-se profundamente incomodada com este Evangelho, porque, mais do que os outros, este desvenda, revela, tira o véu e fala numa linguagem profundamente teológica e, por isso, absolutamente irrefutável. E então, como é tão incómodo, a hierarquia prefere que este Evangelho fique um pouco mais silenciado. E há capítulos praticamente inteiros deste Evangelho que nunca entram nas chamadas liturgias católicas, dos cultos, das celebrações, nem das missas, nem de qualquer das outras. E quando às vezes têm de entrar, pois leva logo uma interpretação oficial que lhes retira toda a força maiútica, todo o sopro maiútico, toda a ruá, essa força libertadora, maiútica, de dentro para fora, com que as palavras, com que este Evangelho e a teologia que este Evangelho apresenta, que é a teologia de Jesus e do Deus de Jesus, vão repletas, estão repletas. Nós vamos prosseguir com este Evangelho, agora, já após o sinal dos pães e dos peixes que deu para bastantes vídeos que já realizamos e que já estão disponíveis no YouTube. Entramos agora, não num outro sinal propriamente, que ainda há neste Evangelho, mas o Evangelho faz aqui uma pausa em 2 capítulos, antes de apresentar o próximo sinal. E faz uma pausa precisamente porque os sinais até agora já realizados por Jesus estão a causam tanta polémica entre os dirigentes, estão a pôr os dirigentes tão fora de si, tão fora deles, que o ódio é tão grande que eles já não sabem mais o que fazer senão obcecadamente pensar em matar Jesus.
E então o Evangelho, as comunidades joânicas que são responsáveis por este Evangelho, estão atentas a isso, e na altura em que escrevem a narrativa, o Evangelho, era mais que manifesto, já não só o que havia acontecido a Jesus por parte dos dirigentes entre o ano 28 e o ano 30, e abril do ano 30, mas o que estava a acontecer a Jesus após a morte crucificada dele. O ódio continuava, aumentava cada vez mais contra Jesus, contra o seu ser viver, contra o seu modo de ser viver, humano, desarmado, maiêutico. O ódio aumenta, está em crescendo. E então as comunidades que são testemunhas, quer das práticas maiêuticas de Jesus, quer dos seus duelos no tempo histórico entre o ano 28 e abril do ano 30, como também das práticas e dos duelos teológicos que elas próprias, como comunidades jesuânicas, têm de sustentar, têm de manter na fidelidade à mesma Ruá, à mesma força maiêutica, criadora e libertadora de Jesus, das palavras de Jesus, das práticas de Jesus. Então elas como que agudizam, levam ao extremo nestas narrativas, nestes dois capítulos, toda essa situação, e testemunham mais do que qualquer outro dos Evangelhos, testemunham bem e com muita profundidade teológica o que são esses mesmos confrontos, esses mesmos conflitos e também esses mesmos duelos. E então dedicam, entre a narrativa do paralítico, entre o sinal do chamado paralítico da piscina e o sinal dos pães e dos peixes, depois demoradamente desvendado, explicado por Jesus, primeiro às multidões, depois também com os dirigentes e contra os dirigentes na própria sinagoga de Cafarnaum. Estas comunidades entendem necessário, no desenrolar da narrativa, antes de passarem a narrar um outro sinal, introduzem aqui dois capítulos, o 7 e o 8, que estão na sequência do que, sobretudo, o sinal do paralítico da piscina, e depois a explicação, que é uma grande revelação, que Jesus faz a propósito do pão que é Ele próprio, o pão vivo que é Ele próprio, do alimento que alimenta o ser viver humano, desarmado, maiêutico, que é o ser viver de Jesus, o ser viver histórico de Jesus, e que deve ser o ser viver de cada ser humano, mulher ou homem, seja qual for a sua cultura, o seu povo de origem, que seja qual for o seu passado, que seja qual for os seus antepassados e as suas tradições. Então introduzem aqui dois capítulos, e é sobre esses dois capítulos que vamos agora desenvolver estas nossas conversas, para trazer Jesus ao nosso século XXI, para que o compreendamos bem, a partir destas narrativas, destes dois capítulos, compreendamos bem como as igrejas, no modo especial a mais referenciada no Ocidente, que é a Igreja Católica Romana, como as igrejas estão tão desviadas de Jesus, do seu projeto, das suas práticas, e estão tão caídas na idolatria. Exatamente como os dirigentes do judaísmo, os sumos sacerdotes, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, o sinédrio, o parlamento, estão todos tão caídos da idolatria. Já vamos prosseguir.